A pergunta que fica é o que é um método dos elementos finitos e o que é um método do elemento finito, né? Aqui a gente tem aquela definição mais teórica-zona, né? Tipo, que é a divisão, qual é a palavra exatamente? A divisão do meio contínuo mesmo. O que seria um meio contínuo? Aqui no nosso slide a gente tem o desenho de uma garra e imaginem ela como uma peça normal, sem essas divisões aqui. Ela é um meio contínuo, ela tem infinitos pontos, ela é toda contínua, ela não é dividida. Então, para uma solução analítica desse problema, assim como no exemplo anterior, que era para reflexão, uma coisa simples que você tem tabelado, alguém já resolveu aquilo e você tem uma resposta que é só você ir lá e pegar. A intenção do método dos elementos finitos é para quando você não tem uma resposta fácil assim, porque a geometria é muito complexa, ninguém resolveu esse gancho aqui analiticamente e colocou a resposta no Google, infelizmente, né? Então, a gente precisa de um método que faça isso pra gente, e esse método é elementos finitos. Aí, como ele vai fazer isso pra gente? Aí ele vai pegar uma peça e literalmente cortar ela, dividir ela nesses pedacinhos. Esses pedacinhos podem ter qual forma você quiser, quadrados, triângulos. E esses pedacinhos é o que a gente chama de elemento finito. Cada elementinho que vocês estão vendo aqui nessa garra é um elemento finito. Então, como o software faz para calcular, por exemplo, o deslocamento ou a tensão nessa peça, já que a gente não consegue de maneira analítica? A gente vai ter o que a gente chama de nós. Então, cada intersecção de elemento, a gente tem um nó. Então, em vez de você calcular a resposta de maneira analítica, que você teria que calcular para todos os pontos que existem no meio contínuo, você vai calcular para os nós, para os pontos específicos que você definiu. E acho que é isso nesse slide, pode passar. Aqui a gente tem alguns exemplos de outras estruturas. A gente tem aqui uma ponte, um sistema biela-manivela e um virabrequim. Então, uma coisa muito importante em elementos finitos também é que vocês entendam que é uma aproximação. A gente não está fazendo aqui o resultado certo, assim, o mais certeiro seria uma resolução analítica, mas às vezes ela é realmente impossível de ser conseguida, então a gente usa uma aproximação, que é o método dos elementos finitos, para obter essa resposta. Então, uma coisa importante que a gente tem que fazer é balancear o número de elementos com o tempo de resposta. Porque, por exemplo, como o software calcula? Cada elementozinho, cada mini divisãozinha que você faz na sua peça, o software vai entender que ela tem as propriedades da sua estrutura e ela vai ser meio que, digamos que, regida, o comportamento dela é mensurado através de equações diferenciais. A gente não vai resolver nenhuma equação diferencial, não se preocupem, mas o software vai resolver matematicamente essas equações e vai dar uma resposta para a gente por cada elemento. Então, resumindo, método dos elementos finitos é isso. É igual na engenharia, que a gente pega um problema grande, divide em pedaços pequenos, a gente resolve as partes pequenas, junto e tem a resposta. É basicamente isso que acontece em elementos finitos. Dividir, resolver os pedacinhos e voltar para a resposta inteira. Pode passar, Marcelo. Então, aqui a gente vai fazer a nossa simulação, a nossa análise, está escrito aqui com N, mas é com M, gente. Análise modal dessa peça aqui. Você já dá para ver que é uma peça complexa, não é uma barra engastada, nem nada do tipo. É uma coisa que não tem resposta analítica. Marcelo, você para de apresentar para eu poder apresentar aqui a simulação? Vocês estão vendo? Sim? Então, para quem já tiver o NX baixado, a gente está gravando essa live, depois a gente disponibiliza e você pode tentar reproduzir o que a gente vai estar fazendo aqui. Então, aqui a gente tem nossa peça, eu exportei o arquivo, não desenhei não. Que a gente vai fazer a nossa análise modal para a gente descobrir as frequências de vibração e os modos de vibração dessa peça. Então, a gente vai aqui em File, Novo.
Ó, tem várias abas no NX, quem já tem instalado já deve estar meio acostumado com isso. Mas vem nessa aba Simulação, NX Nastrando tipo FEM. E aqui tem que estar em milímetros. Nesse arquivo tipo FEM, a gente vai fazer a nossa malha. Então, nesse arquivo, a gente vai fazer basicamente a nossa malha, que é dividir essa peça, e colocar o material, basicamente. Vai abrir essa janela. Aqui ele vai mostrar qual peça ele está pegando para a gente fazer a malha, que mostra aqui nessa janelinha. E aqui pode dar um OK. Aí aqui tem essas abas aqui em cima, a gente vai em Home. A gente vai selecionar o nosso elemento finito. Aqui, como é uma peça 3D, a gente tem que escolher um elemento finito 3D também. Existem várias formas de criar uma malha. Assim, em uma análise estrutural, seria bem importante você fazer uma malha super refinada, onde os concentradores de pressão também tivessem uma malha mais refinada. Mas como aqui é uma análise das frequências naturais, a gente não está vendo a tensão num pontinho específico ali, a gente pode fazer uma malha mais genérica, sabe? Então, a gente vai escolher esse elemento, que é o tetraedro. Então, aqui, ó, esse número aqui, 4, que a gente está vendo, é os nós. Esse 4 é onde a gente vai calcular a resposta. Então, dá para ver aqui que esse tetraedro tem um nó em cada ponto, em cada vértice dele. A gente seleciona a geometria. Se a gente coloca aqui nesse rainho, ele vai dar uma noção média de quanto pode ser o elemento pela sua peça. A gente vai colocar 15 porque não é muito pequeno. Vou dar uma travada. Deixa eu ver se alguém tentou entrar. Acho que não. E aqui a gente tem nossa malha, aqui a gente tem nosso elemento finito. Aquilo ali que eu tinha falado de nó e elemento finito, dá pra ver melhor aqui. Por exemplo, aqui a gente tá super divididinho a nossa peça em pequenas partes. Cada nó seria esses vértices. Então, em vez de calcular para todos os pontos da peça, a gente vai calcular só para esses nós. Então, por exemplo, aqui, ó, é legal notar, dá pra ver que aqui tem um círculo e a nossa malha não tá certinha junto com esse círculo? A nossa parte verde aqui, ó. É importante lembrar também que é uma aproximação. Então, a nossa malha é uma aproximação da geometria real da peça. São coisas diferentes. A gente está aproximando a forma da peça e a gente vai aproximar o resultado também. Certo, agora a gente vai aqui. Quando você cria uma malha aqui, ele cria um coletor. Aqui a gente tem 3D Collectors, que tá o coletor, a malha que a gente acabou de criar. Vem aqui em Solid. Do lado direito do mouse, a gente vem aqui em Edit. Edit também. E aqui a gente vai escolher o material da peça. Vem nessa chavinha. O NX já traz alguns materiais na biblioteca dele. Você pode só pegar algum que te convenha. Ou você também pode criar um material com as características específicas que você quiser. A gente vai escolher um material aqui. A gente vai pegar o alumínio A356. Dá um OK. OK. E OK. Então, beleza. Aqui a gente já fez o que a gente precisa fazer, que é criar a malha e escolher o material. Vamos salvar. E vai em File de novo. Agora a gente vai criar um arquivo de simulação, que é onde a gente vai realmente colocar alguma restrição de contorno e ver a resposta de tudo. Então, milímetros novamente, tipo sim, OK. Ele vai abrir essa janela para você saber qual peça você está pegando. Se você colocar aqui no preview, vai mostrar. É essa mesma que a gente quer. Dá um OK. Vai abrir essa janela do tipo de solução. É aqui que a gente escolhe o tipo de solução que a gente quer. Então, por exemplo, uma análise dos deslocamentos e da tensão, a gente vai escolher aqui. Tem vibração, tem comportamento vibracional, que não é exatamente esse, mas tem vários tipos de solução. A gente vai escolher essa daqui. Cadê? Essa daqui, essa 103, essa primeira.
que é a solução padrão para esse tipo de análise. E dá um OK. A gente vai nessa chavinha, só para eu mostrar. Então, frequência natural de uma peça. A frequência natural de uma peça tem a primeira frequência natural, que é a mais importante, mas ela tem várias outras. Então, aqui a gente vai escolher mostrar as 10 primeiras frequências naturais. Normalmente, a gente escolhe as 6 primeiras, porque é o número de graus de liberdade da peça. Dá um OK e OK. Certo. A gente vai colocar aqui uma condição de contorno, mas não é sempre necessário. Aqui dá para ver que essa peça ela seria parafusada aqui nessa parte. Então, a gente vai meio que simular isso que aconteceria no mundo real, digamos assim. Vou escolher uma vista, essa vista. Certo? Ó, vocês têm que se certificar, quando vocês forem tentar replicar, que aqui esteja no nó, que aí ele vai selecionar o nó da estrutura e não qualquer outro tipo de coisa, como face. Aqui são os graus de liberdade. Então, aqui é o grau de liberdade X, Y, Z. Então, ir para o lado, ir para cima, para frente. E aqui são as rotações. Então, a gente está aprendendo essa face. E ela não vai poder se mexer em X, em Y, em Z. Não vai poder rodar também em nenhum desses eixos. Aqui, tudo preso. E dá um OK. Ela fica com esse símbolo aqui para mostrar que tá tudo preso. Vamos salvar. E a gente pode vir aqui e dar um solve. E OK nessa janela. Ele sempre vai mostrar essa janela de informação que ele vai mostrar. Se o seu programa der erro, por exemplo, ele vai mostrar o erro aqui. Então, caso dê algum erro, é sempre legal você ler para você conseguir identificar, porque senão fica muito difícil. Dependendo do seu computador, essa resposta pode demorar um pouco. E isso aqui entra na parte do tempo de processamento. É óbvio que depende da sua máquina, do seu computador, mas como é que fala? Se isso aqui demorar, por exemplo, 1 mês para rodar, assim, não vale a pena, não é prático você ter esse tipo de análise, fazer uma malha tão refinada que demore tanto tempo. Então, sempre fazer esse balanço. Gente, tem alguma dúvida até agora? Qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e perguntar, sem problemas. Esperar um pouquinho. Pronto. A solução foi completa. Aí você pode clicar não, é só para fechar essas janelas mesmo. Aí aqui nessa árvore a gente vai ter o resultado da nossa simulação. Aqui embaixo, results. Pode dar 2 cliques nela. Certo, aqui vai abrir nossa janela onde ela mostra o resultado. Esse não é o resultado ainda. Calma. Aperta esse maisinho. Se vocês notarem aqui, a gente tinha colocado para ela calcular as 10 primeiras frequências de vibração. Então, tá aqui, do 1 ao 10. Vamos para a primeira. A primeira é a mais importante, é a que tem mais impacto sobre a peça no geral. Aí a gente vai ter, logo de cara, já esse modo de vibrar. Para ficar mais fácil a visualização, a gente pode vir aqui no Edit Post View e escolher aqui no Pontas, a gente escolhe None, que é para tirar toda essa... para tirar a malha mesmo e ficar um negócio mais visual. Certo. Deixa eu fazer uma animação aqui só para ficar mais fácil de ver. Então, a gente coloca em modal.
full ciclo para ela ir e voltar nessa animação. A gente pode colocar aqui para ir um pouquinho mais rápido, certo? E agora, aqui é a parte mais difícil, assim, numa simulação, que é você interpretar esse resultado, porque, assim, legal, bonito, é isso que acontece, mas o que quer dizer, o que significa isso na prática? Então, aqui, ó, não sei se dá para ver aí, a gente tem uma frequência aqui, 264,9 Hz. O que isso quer dizer? É a primeira frequência de vibração da nossa peça, é a mais importante. Estão vendo? Então, a primeira frequência de vibração dessa peça, com essa geometria e com esse material, é 264 Hz. O que isso quer dizer? Que se alguma outra estrutura vibrar nessa frequência e meio que passar essa vibração para essa peça, ela vai entrar em ressonância. O que quer dizer entrar em ressonância? Ela vai ter um movimento, esse movimento aqui dela vai ser ampliado por alguma outra vibração. E o que acontece quando esse movimento é ampliado? Assim, matematicamente quer dizer que o deslocamento vai para o infinito. Se o deslocamento vai para o infinito, assim, mais cedo ou mais tarde essa peça vai quebrar. Assim, não é garantido, você não pode vir aqui falar que a peça de alguém vai quebrar só porque tem uma frequência de vibração perto da frequência de vibração da peça, mas assim, com uma boa garantia você pode falar que isso vai afetar o desempenho da sua peça. Então, numa máquina, por exemplo, CNC, você pode aumentar o ruído da sua peça, você pode acabar atrapalhando na qualidade dimensional da sua peça, porque a vibração não vai permitir que você atinja tolerâncias mais apertadas. Então, assim, é uma vibração desnecessária, é uma ressonância desnecessária que você pode evitar, sabendo a frequência natural da sua peça, ou da sua máquina, ou da sua estrutura. Tá aqui. Então, certo. Então, a gente tem aqui a vibração, a frequência natural de vibração, que é esse número. O modo de vibração é esse perfil aqui, é esse desenho que o NX dá pra gente. Então, se você excitar essa peça com essa frequência, ela vai vibrar desse jeito. Certo? Ficou claro? Esse deslocamento aqui, ele não é verdadeiro. Não tem como você falar quanto que essa peça vai subir ou vai descer, o deslocamento. Ele é mais simbólico mesmo. Então, o importante nesse tipo de análise é você saber a frequência natural e o modo de vibração, que é esse perfil. E também tem, como é que era o nome? Que era amortecimento. Aqui não está simulado o amortecimento, mas, por exemplo, qualquer sistema vai perder energia por atrito ou por um amortecedor mesmo colocado naquele sistema. Ó, aí se você vem nessa setinha aqui, você vai pulando para as próximas soluções. Então, ela vibra assim, desse jeito, esse é o modo de vibração a 264 Hz. A 279 Hz, esse é o modo de vibração, ela vai ter esse comportamento. E aí você vai indo, porque a gente tem 10 respostas, 10 primeiros modos de vibração, frequência de vibração. A 748, ela vibra desse jeito e vai seguindo. Como eu disse antes, a coisa mais importante, a frequência de vibração mais importante é a primeira, que é a que mais influencia. Mas, por exemplo, eu vou voltar naquele exemplo do ventilador, só para exemplificar. Aqui você tem a estrutura do ventilador e o que você faz para evitar a frequência natural, porque a gente tem que usar esse resultado para alguma coisa. Se esse ventilador tem uma frequência natural de 11 Hz, o que você pode fazer para evitar essa frequência natural? Você vai ter aí 3 opções. Você pode mudar a geometria do ventilador, que aí você vai mudar a frequência de vibrar. Você pode mudar o material também. Ou você pode fazer o mais fácil, que é mudar o RPM e colocar ele para vibrar numa frequência mais baixa. E por que vibrar numa frequência mais baixa e não numa mais alta? Se você vibra numa mais alta, é possível que você caia numa próxima frequência natural de vibramento dessa peça.
Assim, acho que é isso, gente, sobre a parte de simulação. Se os meninos quiserem adicionar mais alguma coisa nessa parte, ou Mala volta.